Op, op, op. Bom dia. Op, op. Bom dia, galera. Are you happy today? Bom dia, bom dia, bom dia. Cadê o café? Cadê o seu cafezinho do diamante? Bom dia, todo mundo tá feliz? Tá feliz. Vocês estão bem? Spectrones, Deus abençoe, meu amigo. Fala, gente. Todo mundo tá feliz. Bom dia, eu tô feliz. Tô feliz. Porque Jesus é bom. Kelly Madonna, Deus abençoe. Minha amiga que sempre está por aqui. Gente, vocês estão gostando do nosso tempo de mesa? Esse é o tempo de mesa, esse é o discipulado, esse é o Vida na Vida, esse é o cuidar das pessoas realmente na mesa, dando para elas não necessariamente o que elas querem, o que você quer, mas o pão e vinho, mais da palavra, mais da presença. Spectrones, Deus abençoe muito, em nome de Jesus. Então você está aqui porque Jesus te atraiu, ou porque você estava só curioso, mas sejam bem-vindos todos. É muito bom ter esse tempo. Já vi muita gente reclamando que gostaria de ter, que gostaria de viver. Ana, Deus abençoe. Então nós estamos aqui ajudando você. Miriam, Deus abençoe muito. Saudade de vocês. Estamos aqui te ajudando de alguma maneira. Envia essa live para mais gente. Raíssa, Deus abençoe. Envia para mais pessoas. Nos ajude aí a discipular mais pessoas. E uma pergunta, você está recebendo essa mesa da gente e você está dando um tempo assim para alguém? Você está chamando alguém para tomar um cafezinho com você, abrindo sua Bíblia, orando um pouquinho, buscando derramar algo na vida das pessoas. Você precisa fazer isso também. Aquilo que nós recebemos de Deus é aquilo que nós devemos dar a outros, ajudando a fazer um mundo melhor. Isso é o único jeito. Vini, Deus abençoe, meu amigo, tá todo dia aqui na live. Sabe, fazer discípulos e discípulos que permaneçam. Kátia, Deus abençoe. É nosso chamado, não é o chamado de um pastor, é nosso chamado. Derramar mais de Jesus sobre vocês. É o que eu estou fazendo aqui. Bruna, Deus abençoe. E você deveria também ajudar pessoas, mas sem pressão. Jesus vai preparar esse momento para você. Amigos, vamos lá, a palavra de hoje. Esse versículo é um que eu acabo falando muito. Todo tempo eu acabo soltando esse versículo. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Silvia, Deus abençoe. Elaine, Deus abençoe. Então presta atenção. A vida e a morte estão no poder da língua. Daquilo que você proclama, desse fruto comerás. Então a Bíblia, ela demonstra em inúmeros lugares que a nossa boca, ela é uma arma
uma arma mortal, seja para derrubar o mal, ou seja para abater as pessoas que a gente ama. Jesus lá, né, no Novo Testamento, ele diz que o que mata o homem não é o que entra pela boca. Ali ele torna puro. Juliano Som, meu amigo, que saudade. Eu sonhei com você essa noite, cara. Depois eu te conto. Que louco que foi. Parece um sonho assim profético. Absurdo. Nossa, que louco. E aí Jesus, ele declara puro tudo aquilo que entra na boca do homem. Mas o que sai é perigoso, porque o que sai vem do coração. O que sai vem do coração do homem. Então, vamos mergulhar um pouco mais nesse texto. A vida e a morte estão no poder da língua, daquilo que você mais proclama é desse fruto que você come. Então presta atenção. Tiago 3, versículo 1. Poderosíssimo esse texto. Tiago 3, 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Você sabe que a Bíblia não fala que aqueles que vivem na farra, na zoeira, na desordem, eles serão julgados com maior rigor. A Bíblia não fala. Serão. Mas com maior rigor serão aqueles que ensinam. Serão os mestres do Evangelho, os mestres da espiritualidade. Esses homens serão mais julgados do que qualquer outras pessoas. Por quê? Porque eles falam mais. Então a Bíblia diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Gente, se você domina a sua língua, você domina o corpo todo. Se você domina a sua boca, você domina o resto do corpo todinho. Com a boca você joga para fora aquilo que está dentro do seu coração. Ou com a boca você atira flechas. Inúmeros cursos positivos hoje, inúmeros cursos de técnica de controle emocional, eles trabalham esse princípio bíblico. Na sua mente tem que estar, no seu coração tem que estar, você tem que estar falando aquilo que você mais quer viver. A soma dos seus últimos anos é a vida que você tem hoje, obviamente. E não é só porque falou, mas quando você verbalizou, você já tinha isso dentro de você. Era o que você mais pensava, era o que você mais desejava talvez. Ou era o que você mais tinha medo, mas a verdade é que à medida que você foi falando, era à medida que você acreditava. E isso é praticamente física quântica. Acreditou, ficou falando, daqui a pouco você estava no meio desse lugar, você criou esse ambiente. Então, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Caraca, você puxa para a direita, o cavalinho vai para a direita, puxa para a esquerda, ele vai. Puxa tudo para trás, ele para. Dá um totozinho, ele vai para frente. O cavalo é dirigido pelo freio na boca. Tomem também como exemplo os navios, que embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então o capitão ele vira ali, o lemezinho vira. O leme virou, o barco inteiro vira. Então Tiago está falando que a língua é isso, é como o freio na língua ou o leme da vida do homem é a sua língua. Então olha que incrível, versículo 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo,
mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como grandes bosques são incendiados por uma simples fagulha. Assim também a língua. É um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Credo. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênçãos e maldições. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Gente, esse é o fogo na língua. O fogo na língua é o fogo da fofoca, é o fogo de tentar fazer com as pessoas aquilo que a gente queria fazer com as mãos, mas a gente faz com a boca. Quantas vezes nós oramos e abençoamos, e daqui a pouco com a mesma boca nós amaldiçoamos. Eu tinha um amigo, ele era de uma igreja tradicional, e a igreja tradicional não tem costume de falar alto, glória a Deus, aleluia. Não tem. Aí um dia eu falei assim pra ele, cara, eu gosto de uma igreja vibrante, sabe por que eu não vou no culto da sua igreja? Porque, cara, eu não posso falar alto, né, vibrante assim com Jesus. Falei pra ele, por que vocês não levantam a mão e não dão glória a Deus? Aí ele falou, cara, porque a minha mão ainda erra tanto e minha boca fala tanta bobeira, que eu não sei se eu sou digno de fazer isso. Tá, gente, não quero ser o vitimista da história, mas ele tinha razão. Passar a semana inteira fazendo gestos maldosos com a mão, passar a semana inteira falando coisas horrorosas e depois aparecer, ai Jesus, eu amo você, Jesus abençoa meu marido, o mesmo que a gente amaldiçoou a semana inteira. Jesus abençoa meus filhos, os mesmos que a gente amaldiçoou a semana inteira. Gente, a sua boca, a nossa boca, ela é uma arma para derrubar e devastar o mal, ou ela é uma arma mortífera. Talvez você escutou palavras ao longo da sua vida que te bloquearam até hoje. Palavras do seu pai, da sua mãe, da sua tia, da sua avó, irmão mais velho. Te bloqueou, foram só palavras. Você sabe o poder que elas têm. Às vezes nós pastores estamos lá na celebração falando o quanto Jesus ama você, o quanto ele tem promessa para sua vida, e você não consegue crer. Você simplesmente trava nas maldições lançadas sobre você. Por quê? Porque a língua é como fogo e ela contamina todo o ser, e ela pode ser contaminada pelo inferno. Então Tiago diz que se alguém é um grande governante mesmo, a coisa que ele mais domina é a língua. A coisa que ele mais controla é a língua. Ele abre a boca para falar aquilo que edifica, aquilo que constrói, aquilo que exorta, aquilo que estica, aquilo que catapulta. Ele evita abrir a boca para jogar mais lenha na fogueira do mal. Ele evita abrir a boca para falar mais coisas ruins. Evita abrir a boca para continuar um caos que já explodiu ali atrás. Você sabe que a Bíblia diz, ai daquele pelo qual vem um escândalo. É alguém que causa um escândalo, que fere o coração de muitos. Mas aqueles que continuam falando sobre isso e levando para aqueles que ainda nem sabem, continuam ecoando aquele escândalo, será que eles são livres?
ou eles são coparticipantes do mesmo pecado. Então, o Salomão já disse: o tolo se passa por sábio quando se cala. Gabi, Deus abençoe. O tolo se passa por sábio quando se cala. Agora, o sábio, falando demais, ele pode fazer tolice. E não é sobre não falar, não é sobre ficar quieto, mas é usar sua boca de maneira específica, estratégica, apostólica. Uma boca que constrói, uma boca que aconselha, uma boca que fala coisas boas. Eu gosto muito de estar perto de pessoas que falam coisas boas, que são positivas. Eu gosto de estar perto de pessoas que falam sobre ideias. Às vezes eu gosto de estar perto de pessoas que falam sobre coisas, mas normalmente eu não curto estar perto de pessoas que falam de outras pessoas. São os 3 tipos de pessoas. Pessoas do nível muito baixo, elas vivem falando da vida de outras. Pessoas do nível intermediário, elas sempre falam de coisas. E pessoas de nível mais alto, elas procuram falar de ideias, de coisas que constroem em nós, que nos puxam para mais alto, que nos edificam, que nos fazem crescer. Busque ser essa pessoa. Uma pessoa agradável no falar, ainda que você tenha que falar uma coisa pesada. Eu estou falando aqui nessa live coisas difíceis de ouvir, mas tem 700 pessoas nesse horário aqui ouvindo isso. Existe uma maneira de falar, só que a verdade é que isso equipa as pessoas para uma vida mais alta. Isso equipa pessoas para uma vida excelente. Isso equipa pessoas para uma vida extraordinária. As pessoas não vão querer ficar ouvindo suas reclamações, suas chatices. Elas vão querer ouvir sua história de superação. Elas vão querer ouvir que ferramentas você usou para sair. Qual estratégia você entendeu de Deus para sair dessa? Então você vai ter uma boa história. Você vai ter uma grande história. Você vai ter uma história madura. Você vai ter uma história que vale a pena ser vivida. Então olha só. A Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, e se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Jesus convidou em torno de 500 pessoas para ficar num lugar esperando pela promessa, que era a vinda do Espírito Santo. 380 pessoas tinham coisa melhor para fazer. Eles saíram andando. Eles saíram por aí. Mas 120 pessoas permaneceram no lugar. E ali eles permaneceram em oração. Bianca Deco, Deus abençoe. Permaneceram em oração, permaneceram em busca. Interessante que o texto diz ali, eles estavam assentados. Eu conheço muito cristão que a oração dele é só pulando, é só de pé, é só gritando. O outro é só de joelho. Gente, a oração é a oração. A oração é aquela que vem do coração. A oração é um clamor verdadeiro direto para o Senhor. Seja sentado, seja deitado, seja de pé, seja pulando. Mas a Bíblia diz que eles estavam assentados. Então eles receberam o Espírito Santo. Eles não estavam chacoalhando o céu, pulando. Eles estavam lá por dias. Assentado, de repente entrou um vento impetuoso. Rafa, Deus abençoe. E veio sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Fernanda, Deus abençoe. Você sabe que o contrário do fogo da língua é a língua de fogo. O contrário de uma língua comichando para falar dos outros
é uma língua cheia do Espírito Santo, liberando oráculos, profecias, palavras proféticas, orações poderosas, conselhos que nós chamamos de chaves, pega essa chave, coisas gloriosas, oráculos. Sendo cheio do Espírito Santo, nossa língua vai dar lugar para o idioma mais alto. As línguas repartidas caíram sobre eles e eles começaram a falar línguas das nações vizinhas, aproximadamente 15 idiomas que eles nunca tinham falado antes. Eles receberam instantaneamente. Eles receberam, ou seja, você não precisa sentar para fazer um curso para ser usado poderosamente por Deus. Você não precisa ler livros exaustivamente para ser usado poderosamente por Deus. O seminário do Senhor foi: permaneça em oração, busca, consagração, até que do alto venha poder sobre vocês. E quando o poder veio, eles não fizeram um curso de outro idioma, com uma outra estratégia para falar com outros povos. A língua de fogo cai sobre eles e eles começam a falar uma língua materna de outro povo. Aline, Deus abençoe. Rafael, Deus abençoe. Gente, isso é poderoso demais. Quantos de nós com o coração que queima por Jesus quer se equipar com estratégias numa universidade progressista que é anticristã, para a gente usar essa estratégia como ministério, para que o ministério cresça? Quantas vezes nós queremos aprender com homens e mulheres que não nasceram de novo, não carregam a chama do Espírito Santo? Nós queremos aprender com eles como fazer o quê? Algo mais baixo do que aquilo que você já recebeu de Deus? O Espírito Santo não precisa de estratégias humanas. Ele não precisa do fogo na língua que a gente tem. Ele já tem suas línguas de fogo. Ele já tem o seu batismo com o Espírito Santo. Ele já tem os dons espirituais. Ele já tem o fruto do Espírito. Ele já enviou o outro Consolador, que é o Espírito habitando em nós. Amigos e amigas, você não precisa que alguém te note. Alguém de uma grande igreja, alguém de grandes ministérios, alguém de grandes movimentos cristãos, você não precisa que eles te notem e que eles te chamem para integrar o time deles, para que vocês façam coisas maravilhosas. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser tomado pelo Espírito Santo. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. E o fogo na língua, que tanto nos corrói para falar de outros, é a língua de fogo que vai nos usar para equipar a outros, que vai nos usar para profetizar, que vai nos usar para evangelizar, que vai nos usar para, em vez de abrir a boca e liberar caos, liberar vida. O Espírito Santo é dado de graça para aqueles que creem. Se você crê, você pode receber. Então você não precisa ficar chorando porque não faz parte da igreja A ou B, do time A ou B. Ah, seria tão fácil se eu tivesse meu pai fizesse isso por mim, minha mãe. Ah, se o meu pastor tivesse me visto. Isso é fogo na língua. Minha gente, isso é fogo na língua. Seja um língua de fogo. Receba o dom de Deus. Receba o fogo do Espírito Santo sobre você. Seja cheio do Espírito Santo e então, seja transbordado do Espírito Santo e então, o dom de Deus vai te equipar. Os dons de Deus vão te equipar. O fruto do Espírito vai te equipar. Reclamar, se lamentar, chorar, encher o saco não vai mudar sua vida. Abrir a boca para falar maldade não vai mudar sua vida. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Do que você mais proclamar, é disso que você vai viver. A partir de hoje, em nome de Jesus,
Quando for escapar uma palavra da sua boca que não vai mudar a vida de nada em ninguém, segura ela pelo rabo e puxa. Quando ela estiver na ponta da língua, quase saindo, puxa, fala: Deus, eu não tenho fogo na língua, eu quero língua de fogo. Eu não quero ser nascido do caos, eu não quero ser resposta de um caos. Eu sou nascido de novo. Eu sou nascido de novo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Eu quero ter mais de Deus. Que o fogo de Deus incendeie sua cabeça. Que o fogo de Deus incendeie sua mente. Que o fogo de Deus incendeie seu coração. Que o fogo de Deus estabeleça paixão pelo Espírito Santo dentro do seu coração. Paixão pela palavra de Deus dentro de você. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus. Carol, Deus abençoe. Em nome de Jesus, receba dentro de você batismo do Espírito Santo. Que as línguas de fogo venham sobre você e você seja equipado na estratégia exata que o Espírito de Deus deseja. Na estratégia exata que o Espírito de Deus deseja sobre você. Põe a mão no seu coração. Espírito Santo, eu te amo muito. Eu te louvo, eu te bendigo. Eu posso sentir a tua presença aqui nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo sobre a Milena agora, sobre o seu marido que acabou de ser entubado no hospital. Eu clamo pela Milena, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor possa fazer milagre na vida dessa família. Que o Senhor possa derramar do teu Espírito, do teu poder sobre a vida dela, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada pessoa que está aqui. Que a gente possa não mais, Senhor, que a gente consiga não mais abrir a boca para falar o que não deve, o que não muda a vida de ninguém, mas aquilo que só sai do coração ruim que a gente tem hoje. Que a gente se cale quanto a isso e que a gente receba línguas de fogo, Senhor. Que a gente receba batismo no Espírito Santo agora. Por favor, toca alguém com o teu Espírito que nunca foi tocado antes. Transborda sobre alguém que nunca foi transbordado antes. Enche alguém que nunca foi cheio antes. Coloca o fogo do teu Espírito Santo sobre pessoas agora, de uma maneira que eles jamais receberam antes. Em nome de Jesus, recebam a presença do Espírito Santo, sejam invadidos por essa presença, sejam transbordados, tocados, cheios pela presença que edifica Jesus, em você, que edifica a palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, transborda, enche mais e mais até transbordar, enche mais e mais até transbordar, enche mais e mais com teu Espírito, teu poder, tua graça, a tua unção. Tira de nós palavras tolas, palavras torpes, tira de nós palavras que não transformam, que não edificam, palavras que só demonstram quão falhos somos. Tira de nós tudo isso e nos enche do teu poder e do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios. Vocês não têm fogo na língua, vocês são língua de fogo. Vocês não têm fogo na língua, vocês têm língua de fogo. Cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Bom dia, meus amigos e amigas. Deus abençoe vocês. Usem essa arma que Deus deu para vocês. Use a boca para profetizar. Use a boca para proclamar. Use a boca para pregar o Evangelho. Use a boca para trazer esperança. Use a boca para falar das maravilhas que Deus tem feito no meio do seu povo, no meio da sua vida, no meio da sua casa, em nome de Jesus. Vamos lá, seus línguas de fogo. Aleluia. Ó, tem marido e mulher hoje que vai beijar e vai sair até fogo da boca. Aleluia. Eita Deus. Eita maravilha. Vai beijar que vai sair até fogo. É isso aí, gente. Fogo.
Vamos lá, gente. Beijo de fogo, hein, para todos os casados hoje. Deus abençoe. Não esquece. Vai lá. Beijos de fogo. Deus abençoe, gente. Ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim.